Em relação a BB Seguridade, qual foi o racional por trás de colocar BB Seguridade e não Caixa Seguridade? E você adicionou uma nova empresa, né, que foi a Vale recentemente. Qual que foi o racional aí por essa decisão? E com relação à Klabin, o que você vê? Que muita gente tem comentado que tá caindo, tá um pouco frustrada por conta do dividendo não tá sendo tão satisfatório assim. Vale a R$60, eu falava isso há muito tempo. É muito óbvio de você ter na sua carteira. Por que Vale tá... E em relação a BB Seguridade, qual foi o racional por trás de colocar BB Seguridade e não Caixa Seguridade? Que acho que foi 1 ou 2 anos atrás que o Barça foi lá e trocou BB Seguridade por Caixa. Eu lembro. Aí eu lembro que o pessoal falou, o Barça trocou, você não vai trocar? Eu falei, não. Ele é ele, eu sou eu. Ah, mas então quer dizer que você é melhor que o Barça? Claro que não. Inclusive eu devo ser pior, muito pior que ele. Teve até gente da GF que não trocou, que manteve BB Seguridade. Só que é uma questão, de novo, que eu tava falando. Preço. Enquanto o Caixa disparou demais, o BB Seguridade ficou de lado, até mesmo caiu nessa época. Então, cara, enquanto o Barça ia comprando e ia ficando caro, eu vi uma outra empresa que estava pagando a mesma coisa de dividendo, 10, vamos supor. Supor não, porque acho que o Caixa tá pagando isso também. Só que tava muito mais barato. Tava ficando mais barato, ou seja, tava pagando 10, o yield de BB Seguridade tava melhorando, o dividend yield, porque o preço tava caindo, e à medida que eu ia comprando, com as perspectivas, depois o meu yield on cost também ia ficando melhor. Aí eu comprei BB Seguridade por conta disso. Só que quando que eu comecei na minha posição? Dia 26 de junho. Eu lembro a data. Dia 26 de junho de 2023. Por quê? Porque nesse dia, o Morgan Stanley soltou um relatório falando que era para vender BB Seguridade, que não valia mais a pena, porque o lucro ia despencar. Porque a Selic ia cair muito forte. Chute, né? Aquela ideia. Chutou várias vezes ainda, né? Foi em junho do ano passado ainda? Junho do ano passado. Faz um ano. Não, vendam aí, porque a Selic vai cair, o lucro vai ser muito prejudicado, porque o resultado financeiro vai ficar desfavorável para a empresa, e não vai mais pagar dividendo. Eu falei, ah é? Vou comprar. Porque normalmente, olha a decisão do cara. Ele fez um cenário e desqualificou a empresa inteira. E esqueceu que esse cenário, 1, poderia não se concretizar, e 2, mesmo que se concretizasse, em um outro momento esse cenário viraria. E a empresa e o mercado vivem desses ciclos. Eu fui lá e comprei. Bateu 29 e pouquinho. Aí nunca mais voltou para baixo de 30, de lá para cá. E eu fui sempre comprando. Racional por trás disso. As seguradoras são meio... funciona como se fosse um pêndulo um pouco na minha carteira. Então mesmo num cenário macro muito ruim, que às vezes algumas empresas da carteira podem sofrer, a seguradora ela acaba segurando muito isso por conta da parte financeira, da Selic alta. E num cenário macro muito favorável, que às vezes o financeiro pode sofrer, porque a Selic está um pouquinho mais baixa, o operacional é muito bom. Você vende mais, né? A economia cresce, a galera faz mais seguro. A economia cresce. Cresce também, né? Que exatamente. E aí, então, é esse pêndulo. Ela sempre está compensando o que está acontecendo. É até um mecanismo defensivo, assim, da minha carteira. E aí eu comprei nessa hora, tenho essa projeção, né, que eu falei, de mais ou menos R$3,30, R$3,35 por ação. Em agosto, pagando R$1,65, R$1,70. Aporte super óbvio hoje. Por quê? Porque caiu pra caramba, vai vir dividendo em agosto. E aí eu vou usar esse dividendo em agosto para comprar ainda mais ações de BB Seguridade. E aí vai vir a outra metade no começo de 2025. Vou receber mais dividendo. Aí eu vou comprar mais e em agosto vai vir de novo. Você percebe que ela vai se retroalimentar com os pagamentos dos dividendos. E é isso que eu acho que o pessoal tem que prestar atenção agora, que é o que eu estava falando lá no começo. O seu tempo agora não é analisar uma nova empresa, é entender os momentos ideais para comprar cada uma. Então, há um mês atrás, era Banco do Brasil o aporte óbvio. Estava muito barato. Por quê? Porque você tinha 2 anúncios de dividendos com Datacom em aberto. E vai pagar agora, no final dessa semana. Agora já fechou a Datacom. Então, o que o pessoal fazia? Pagava barato, comprava, vai receber um dividendo agora. Esse dividendo agora que comprou de Banco do Brasil, o que você vai fazer? Vai comprar BB Seguridade, que em agosto vai vir um dividendo. Depois de BB Seguridade pagar em agosto, o que você vai fazer? Muito possivelmente, comprar a Transição Paulista se estiver bom. Por quê? Porque em dezembro vai vir um anúncio numa bolada só, 9% de yield. Então é isso que o pessoal tem que estudar e é isso que eles têm que conseguir entender para direcionar o aporte. Ah, bom, como é que você sabe disso? Aí, me segue. Que eu sei e mostro o canal. Mas brincadeira. Nos vídeos do canal. Tem nos vídeos do canal, mas tem... Pô, eu acredito que vocês também têm essas ideias de anúncios de dividendos.
das datas. O pessoal tem que ficar vidrado nisso. Uma data, quando é a DataCon, entendeu? Fazer um mapinha. Aí pode fazer. Pra fazer o aporte mais inteligente, já receber o dividendo, Exato. já conseguir reinvestir. Vocês falaram no começo que vocês tinham no aplicativo lá que saía o dividendo. Sim, sim. Pô, saiu o dividendo, o cara, opa, saiu o dividendo. Calma aí, deixa eu ver quando que é a DataCon disso. Quando que é o pagamento. Já pra otimizar os aportes, entendeu? Uhum. É um trabalhinho de braçal assim, mas vale a pena. Na tua carteira pública, né? Você tem a carteira pública com mais de 130, 40 mil reais investidos. 140 mil. E você adicionou uma nova empresa, né? Que foi a Vale, recentemente. Qual que foi o racional aí por essa decisão? Ótima pergunta. Eu fiquei muito tempo só olhando pra Vale antes de comprar. Quem me acompanha mais tempo no canal sabe disso. Eu fazia vídeo, falava dos resultados, falava das projeções de dividendo, mostrava que estava barato, falava que estava barato, mas eu nunca tinha comprado. Por quê? Porque eu sou muito... Não é diligente a palavra, mas tipo, eu demoro muito pra ter a convicção de comprar um negócio novo na minha carteira. E Vale foi a última delas. Agora, por que eu comprei? Primeiro de tudo, preço. Vale a R$60, eu falava isso há muito tempo. É muito óbvio de você ter na sua carteira. Por que Vale tá R$70? 60, desculpa. Existe toda uma questão de China. Minério, não sou especialista. Não quero nem falar aqui para onde vai o minério. A única verdade que eu sei é que minério está mais ou menos 100, vamos falar, vai ficar numa média de 100 a 110 dólares. Ficando nisso, é ótimo para a geração de caixa da empresa. Então não tô nem aí se vai para 120, se vai cair um pouquinho. Eu não quero projetar, porque todo mundo que projeta até o próprio CFO da Vale falou isso. Todas as vezes que tentaram projetar para onde vai o minério, 100% das vezes erraram. Então, eu só sei que no atual nível de preço de Vale, e trazendo uma gordurinha para baixo, ainda gera um ótimo caixa. Então, ponto número 1. Incertezas da China e tal. Eu acredito que essas incertezas em algum momento devem se tornar uma certeza. A China não vai ficar com todas essas incertezas de vai crescer, não vai crescer para sempre. Inclusive, eu até acho que o governo vai trabalhar muito para voltar a ser um indutor da economia lá, o que vai ser muito bom para a commodity. Então, esse é o ponto número 1. Ponto número 2. A maior parte do porquê Vale travou o preço era ruído no Brasil. Então, você tinha Lula querendo emplacar manteiga na Vale. Uhum. Isso foi bizarro, porque esse foi um fato que fez com que muito investidor saísse da Bolsa Brasileira e vendesse Vale. Fazia o preço cair. Questão da Mariana lá, os acordos das barragens, tal, tinha que pagar não sei quantos bilhões de reais. O pessoal também começou a fazer um monte de modelo como se fosse um valor absurdo. Era uma incerteza, agora não é mais. Inclusive, veio abaixo do valor do que estavam projetando. Isso foi bom. Tava no preço um valor muito maior, veio abaixo. Aí, novo CEO, enfim, tem várias picuinhas assim nesse sentido que são ruídos da Vale interno. Aí começou a ficar muito barato. E aí foram alguns triggers. Se o minério tá nesse preço, tá me gerando um bom caixa, Vale vai me pagar pelo menos 10% de dividendo. Ou seja, já tá valendo a pena eu comprar para minha carteira. Mas além disso, o pessoal esquece que Vale fez um programa de recompra muito grande. Esse programa de recompra também adiciona valor para o acionista. Inclusive melhora o dividendo por ação, porque as ações recompradas elas ficam em tesouraria e as ações em tesouraria elas não incidem em dividendo. Então o bolo é dividido em menos O dividendo pessoas. por ação fica o maior. O dividendo por ação infla, mesmo que o resultado permaneça igual. Entendeu? Então isso que vai acontecer. Ou seja, tá abaixo do preço de referência que eu tenho, que é R$70. Grande parte da queda é por picuinha política, que em algum momento vai se resolver. Tá me pagando bom dividendo e tá fazendo programa de recompra, chegou a hora de comprar. Então, a R$60 eu acho um aporte muito, muito óbvio hoje, inclusive deve estar 60 e pouco, e pagando mais de 10% de dividendo. Já em 2024, imagina num cenário onde tudo melhora. Primeiro, se o cara esperar tudo melhorar e o resultado permanecer igual, ele não vai mais receber 10%, porque a ação vai para 70, 70 e pouco. Ou, se o cenário de China melhorar tanto e ele tiver travado a um preço de 60, imagina o quanto o yield on cost dele pode aumentar. Então, pensei dessa forma. Então, eu compro o Vale hoje. O problema é que eu falo isso, e o que o pessoal fez? Encheu a carteira de Vale. Então, tem gente que eu vi nas carteiras, 50% da carteira em Vale. Eu falei, cara, isso é maluquice. Pô. Imagina dar alguma merda. O minério cai, imagina o governo coloca um CEO aqui que não é tão bom, imagina que o dividendos diminua. Então, para commodities, eu sempre falo, pessoal, até 10% eu teria, cada empresa, né? Então, hoje na minha carteira pública, que é a referência pessoal, tenho 9 e pouquinho. Ou seja, cheguei no limite. Quer dizer que eu não posso comprar mais? Posso, mas aí depois eu tenho que fazer outros aportes em outras empresas para isso ficar
balanceando. Nunca vendo, né? Então o meu rebalanceamento é sempre por novos aportes que eu acabo fazendo lá. Mas é isso, eu acho que é muito óbvio, pessoal. Mas não é a primeira empresa que tem que ter na carteira, eu acho. Acho que tem que ter banco, tem que ter seguros primeiro, tem que ter elétrica. Depois você vai para commodity. E aí eu iria para Vale ou Petro. Acho que o principal de commodity é que muita gente fica, mas para uma carteira previdenciária, uma empresa de commodity sofre mais variação, tem mais incerteza no preço da commodity em si e em mais questões. Mas se você paga um preço interessante e no final das contas a gente tem que lembrar que Brasil, você vai ver as maiores empresas 20 anos atrás e hoje continuam sendo as mesmas. E tem commodity lá dentro, é muito forte. E tem commodity, é muito forte, então pagando bom preço, óbvio que, o dividendo pode ser maior, pode ser menor, mas vai continuar existindo e no final das contas vai pagar um dividendo. Eu concordo 100%. E o Barça discorda nesse sentido, tá? De falar, numa carteira previdenciária não dá pra ter commodity, porque não tá no best. Mas se eu for ver, até ele tem um pouco de commodity, né? Klabin, por exemplo, é commodity, não é best. Mas eu acho que ele fala isso porque ele não, né? Talvez o pessoal da GF fale isso, que é pra não induzir ao pessoal que tá começando a entubar a carteira toda de commodity, entendeu? A ter Petro e a ter Vale, sei lá, 60% da carteira. Então, para evitar esse erro, eles falam, olha, commodity não é best, investe no best. Só que eu acho que é muito justo ter commodity na carteira, porque pode ser até um boost de dividendo em ciclos de commodity, de alta da commodity. Então, imagina num ciclo bom das commodities, num boom de commodities, o quanto às vezes uma Petro, o quanto uma Vale pode pagar. Pode superar 20%, 25% de dividendo. Isso ajuda a carteira, porque você reinveste, você vai crescendo ela mais rápido. Então tem que ter, só tem que tomar cuidado para não ter, 50%. Exato, pessoal concordo que não é a primeira empresa que a pessoa tem que olhar na hora de montar uma carteira. Mas também não tem que ignorar ela. Sim. Eu diria isso. Às vezes a galera da GF fala, não coloca commodity é best por conta disso. O investidor iniciante, se ele já começar comprando commodity e passar por um momento ruim, talvez esse cara não continue investindo, vai traumatizado. Exato. Mas acho que a grande questão de commodity é você comprar um bom preço, não tem como. Mais do que ainda as outras empresas. Você pega as empresas do Best, por exemplo, você não comprou um preço tão atrativo assim, vai ser ruim? Vai ser ruim, mas não vai ser tão ruim igual você comprar uma Vale, comprar uma Petrobras a um preço muito elevado. Sim. Então acho que tem esse ponto. O pior, eu diria que o pior cenário para alguém que está começando a investir nas empresas de commodity é comprar elas quando o ciclo está muito bom. Porque elas estão pagando 25%, 20% de dividendo. Que aí o cara acha que isso é para sempre. E aí imagina quando o ciclo tomba e ele recebe 6, 7. E tem Às vezes a cotação cai. e ainda a desvalorização da posição dele. Esse cara falou, puta, ferrou, não é pra mim. Entendeu? Então tem que tomar esse cuidado. Por isso que empresa ligada a commodity, você tem que sempre olhar para um preço de referência, sabendo que daquele preço para baixo você tá comprando bem, entendeu? Não é nem preço teto, porque não é nem fácil de fazer um preço teto para uma empresa ligada a commodity. Já é mais difícil de projetar, tanto... Como é que você vai projetar? Quanto ver o passado, que é muito mais incerto. Não, às vezes você olha só o passado, imagina que o cara olha os últimos 5 anos. Imagina, e se os últimos 5 anos foi de boom de commodity? Foram um ciclo de alta? Ou, e se os últimos 5 anos foram um ano de queda? Você às vezes pode ter uma inferência negativa. Então eu uso o preço de referência, que é um pouco de conta de analista, que tenta também entender um pouco da commodity, tal, para onde ela está indo, quanto dividendo ela está meio distribuindo. Então, não é exata, a conta não é exata. Então é preço de referência, 70. Abaixo disso estou comprando. Mas é diferente do preço teto. E com relação à Klabin, o que você vê? Que muita gente tem comentado que tá caindo, tá um pouco frustrada por conta do dividendo não tá sendo tão satisfatório assim. Faz tempo que eu não compro Klabin. Cara, faz muito tempo, inclusive. Deve fazer papo assim de mais de, acho que 1 ano, cara, que eu não compro ações de Klabin por conta do preço mesmo. Nunca vendi. Continuo achando que a empresa é excelente no que ela se propôs a fazer. Ah, Bruno, o que ela se propôs a fazer? Crescer, melhorar EBITDA, ganhar share nas diversas vertentes que ela tem de produtos, melhorar a sua própria estrutura de capital, ou seja, crescer, mas desalavancando também. Hoje está com uma alavancagem mais alta, mas está plenamente confortável. Acho muito louco isso. O pessoal fala que a Klabin é extremamente alavancada. É alavancada, mas está dentro do próprio guidance que a companhia dá. Dentro do que ela mesma propôs a fazer. Então, acho que isso ela se propôs muito bem e está fazendo. Ao mesmo tempo de remunerar o acionista. Então, o pessoal fala, a Klabin não paga dividendo. O dividendo de Klabin está baixo. Não tá. Não acho que o dividendo de Klabin está baixo. Eu acho, inclusive, que ele está ótimo. Por quê? Porque ele está ótimo para o momento que é a empresa. E porque ela se propôs a fazer, que é crescer ao mesmo tempo que ela remunera. Hoje ela paga 6% de yield.
não é nada baixo para essa empresa. Eu, inclusive, diria que até alto. Que ela poderia pagar um pouco menos. Poderia acelerar, inclusive, a desalavancagem dela. Mas ela não quer. Então, essas duas vertentes que ela tá fazendo muito bem. Mas, pô, Bruno, como é que eu faço para ganhar mais dividendo de Klabin? Sendo que ela tá fazendo isso que você falou. Você vai comprar nos momentos ideais. Por quê? Porque aí o seu on-cost vai ficar mais alto. Então, por que eu não compro há muito tempo Klabin? Porque hoje ela tá pagando esses 6, tá quase chegando no meu preço teto, mas tá um pouquinho acima. Agora, a partir do momento que ela vier abaixo desse meu preço teto e eu comprar, o meu yield não vai mais ser 6. Vai ser 6,5, vai ser 7. Acho que o meu on-cost hoje tá 7. Já esteve melhor. 7, 7,5, quiçá às vezes até 8. Então é assim que você vai ganhar um dividendo melhor com o Klabin. É comprando nos momentos muito oportunos. Qual que é esse momento oportuno? Normalmente é quando você começa a ver uma visão do mercado muito ruim para celulose. É bizarro isso também, porque não deveria afetar tanto o Klabin a celulose. Mas igualmente afeta a Suzano, as cotações, eu diria, tá? Resultado não, porque 30% do resultado da Klabin é celulose. Mas as cotações é a mesma coisa. Então, nesses momentos, o pessoal tem que ter caixa, tem que estar preparado e falar, cara, começou a analista a falar mal de celulose, é aqui que eu vou comprar Klabin. Porque o resultado não vai ser tão afetado, ela vai continuar me entregando as duas coisas que ela me propôs a fazer, que é crescimento e dividendo, e meu on cost vai melhorar. Então é assim que eu olho o Klabin na minha carteira hoje. Por isso que eu não compro há muito tempo, mas acho que é uma empresa excelente. E para quem gosta de ter crescimento no Brasil, que a gente estava falando lá no começo, Klabin é uma delas. Que é um crescimento óbvio, sabe? Sim, a gente ainda tá te remunerando enquanto tá crescendo ainda. Poderia não remunerar. Poderia falar, eu vou pagar 0 para crescer. Tudo bem, eu até aceitaria. Mas tá pagando. Olha que louco. Louco pelo lado bom, né? Sim. Então acho que... Porque às vezes o investidor ele só quer olhar a questão do yield. Ah, não, tá baixo, tá alto, mas ele tem que entender o que essa empresa tá fazendo com caixa que ela não tá pagando. Se ela tá crescendo, então isso vai ser entregue para você em forma de valorização, de conseguir no futuro pagar mais dividendo. Exato. Cara, uma coisa muito louca que o pessoal... Eu não sei quem colocou isso na cabeça das pessoas. Eu não vou investir porque tá me pagando 6% de dividendo. Você calculou seu preço teto com base no quê? 6%. Então por que você não tá comprando? Se o seu preço teto está calculando por 6%, mas você fala que você não quer investir com nada que te pague 6%, para de calcular o preço teto com 6%. 6% então. Então coloca mais já, então. Coloca mais, de logo de cara. Eu não quero receber 6% na minha carteira. Aí você abre lá a conta dos caras. Qual preço teto você usa? Eu uso o seu. Você tá ligado que o meu eu faço com 6%, né? Sério? Sim. Sério. Nem sabia. Você percebe essa maluquice do pessoal de nem entender o que tá fazendo. Por isso que eu falo, volta um passo atrás, cara. Entende o que você tá fazendo, entende por que você tá comprando, entende de onde vem esse cálculo. Na minha planilhade de preço teto, eu deixo os cálculos, o pessoal saber de onde veio aquele preço. Número por número eu posso pegar em qualquer lugar. Mas, de onde você tirou o 3,78, que é o meu preço de Klabin? Tá lá na aba, Klabin, aí tá escrito, tem um cálculo lá. E aí mostra de onde veio. Por quê? Porque aí o cara entende qual que é o yield alvo que eu coloquei, qual que é a projeção que eu tô usando, e ali ele pode mudar. Não quero 6, quero 8. Não quero 6, quero 10. Bruno, você tá muito otimista com a projeção de EBITDA. Vou tirar um pouquinho. Você tá muito conservador, vou melhorar. Então essa que é a visão. Só que, de novo, quem fala que Klabin não remunera bem, quem fala que Klabin é alavancada, quem fala que Klabin não faz sentido para uma carteira previdenciária, discorda totalmente, porque ela mostrou pra gente que ela é capaz de fazer as duas coisas. Crescer, controlar a alavancagem, pagar dividendo e remunerar bem o acionista à medida que ele vai comprando aos preços bons. O principal ponto é o cara entender em que momento que a empresa tá e como que tá a carteira dele. Beleza, vou começar uma carteira do zero agora. Talvez o primeiro aporte, obviamente, pelo menos na minha visão, não vai ser Klabin, vai ser outras empresas. Mas se ele chega em um ponto que ele pensa, não, beleza, agora eu quero ter uma empresa de commodity aqui que vai oferecer um crescimento maior no futuro, pode fazer sentido. E Klabin é uma commodity mais defensiva do que uma Vale ou uma Petro. Sim. Então a Klabin na carteira, naquelas regrinhas que eu falei, ela pode subir acima de 10. Você entendeu? Porque ela 30% dela é commodity. Enquanto a Vale, 100% da Vale é commodity, entendeu? Então tem essas diferenças. Ela é muito menos exposta à oscilação da commodity no resultado, né? Não na cotação, mas no resultado do que a própria Vale. Se o minério despencar para 30, o resultado dela vai junto inteiro. Se a celulose despencar pra caramba, o resultado da Klabin não vai ser todo perdido nessa mesma proporção, entendeu? Só que isso, igual você comentou, acaba que a cotação é prejudicada. Então é o momento para você conseguir comprar um preço mais atrativo, porque, sei lá,
vamos lá, a commodity caiu 30%, só que o resultado da Klabin não cai tudo isso, só que a ação cai de acordo com a Suzano, por exemplo, Exato. que é muito mais exposta a isso. Então você tá tendo uma oportunidade melhor. E por que que o mercado precifica igual, sendo que, porra, a Klabin pode pegar a celulose e fazer embalagem e agregar valor e não vender no mesmo preço, né? Não... Bom, eu não sei exatamente por quê, mas uma hipótese que eu tenho é como os analistas são muito vidrados nesse resultado de curto prazo e de upside, de valorização das cotações, eles entenderam que, como o Klabin, a cotação ela está muito atrelada à performance da celulose, o foco deles é tentar entender para onde vai a celulose. Enquanto o foco deles, na verdade, deveria ser entender o resultado da empresa, entender o micro do negócio e mandar comprar quando aquele negócio está barato e os fundamentos estão melhorando, que é o que a gente falou lá no começo. O pessoal primeiro olha para aquilo. Eu vou comprar um negócio olhando para as ações subirem. A consequência é eu encontrar, teoricamente, um negócio com bom fundamento. Mas não é isso que acontece. Como que você deveria olhar? Um bom negócio, com perspectivas boas, e a consequência disso é a ação subir. Então, como os analistas ficam muito vidrados no comportamento da celulose, as recomendações acabam sendo baseadas nisso. E isso acaba fazendo o preço, entendeu? Na cotação de Klabin. Inclusive, é uma das razões do porquê que eu compro Klabin e não Suzano, justamente por isso. Porque eu entendo que eu tenho mais pontos de entrada óbvios em Klabin, porque ela sofre dessa movimentação muito brusca relacionada à celulose, só que o resultado não muda tanto. Já de Suzano, se a celulose despencar, ferrou para eles praticamente tudo. 80 e poucos por cento do resultado é atrelado à celulose. Klabin é 30%. Então, se a celulose despencar, beleza. Não tá valendo a pena exportar celulose, vamos transformar, como você falou, em outros produtos aqui. E vamos, sei lá, vender celulose fluff, fralda, sei lá. Umas coisas assim. É um dos motivos que eu tenho. Não tenho Suzano.